Pessoal, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do núcleo da ABC2 em Maceió. Quem fala com vocês aqui é o líder do grupo, né, o Edivonaldo, mas eu sempre faço menção de que a gente tem uma liderança por trás, né, somente eu. Tem outras pessoas envolvidas que me ajudam demais, demais mesmo. Sou muito grato a Deus pela vida deles. Posso fazer menção de quem está aqui, né, o Jadson, Samuel, e são pessoas que me ajudam demais, nos ajudam demais o núcleo aqui. E hoje, né, a gente está aí com a reunião, vai falar sobre a filosofia, né, a importância dos cristãos de estudar filosofia, né. E com a gente está aqui hoje, né, o Ricardo, ele que é graduado em filosofia e também atua como consultor educacional e professor de cursos livres em filosofia. Além disso, ele também é líder lá do núcleo da ABC2 no Mackenzie. E, Ricardo, é um prazer muito grande ter você aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, formalmente falando aí, já dei as boas-vindas, mas agora sendo mais formal. E ele vai apresentar sobre esse tema. E como de costume, a gente pede que vocês mantenham os microfones desligados, a menos que ele autorize a interação de vocês, né? E depois que ele apresentar, a gente tem aquele momento de discussões, como a gente sempre costuma ter, certo? Então, Ricardo, tá contigo e qualquer coisa eu estou aqui. Perfeito. Boa noite, gente. Queria agradecer aí pelo convite. Falar de um tema que eu acho extremamente importante, porque muitas vezes a gente tem uma certa aversão a determinadas áreas, curiosamente, porque, por um lado, né, a gente tem pensamentos que são muito contraditórios a uma visão cristã, né, principalmente. Por outro, falta um entendimento muito mais profundo de, uh, de uma área específica, né, que realmente não é nosso domínio e também não tem, ninguém tem a obrigatoriedade, né, de dominar uma área que não é sua própria área. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu consigo fazer uma apresentação aqui? Não precisa de autorização? Segue sim, precisa não de autorização. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só colocar o meu... Eu vou compartilhar uma apresentação. Ver se aparece para vocês aqui. Aparece para vocês aí? Tu não consegue ver? Consigo ver. Muito bem. Perfeito, então. Então, o nosso tema em geral aqui, né, é por que cristãos devem estudar filosofia, né, e isso é uma curiosidade, né, eu usei um imperativo no título, eu até tinha passado como tema deveriam, né, mas depois pensando um pouco sobre, enquanto eu preparava aqui os slides, refletindo um pouco, eu pensei numa curiosidade que a perspectiva cristã parece, muitas vezes, historicamente pelo menos, nos impor uma necessidade de estudo filosófico. E, ao longo da história, alguns personagens entenderam isso, né? Entenderam dessa forma. Né? Eu gosto muito de usar, mesmo porque eu estudei durante um período a Academia de Genebra ali, né? A escola formada ali na Reforma Protestante ali, por João Calvino e outros colaboradores ali dele. Eu estudei durante o tempo a forma educacional e, curiosamente, eles prezavam muito a estrutura filosófica no seu na montagem da escola, né, no conteúdo, né, que eles teriam que ensinar desde o primeiro ano escolar ali até a graduação daquele grupo, né, que se formaria, a maioria do caso, no primeiro momento em teologia. Quando você olha para a Idade Média, né, filosofia era a primeira matéria que dava acesso à universidade, né, depois que eles iam para as matérias principais, direito, teologia, entre outras. Então, parece que ao longo da história houve uma demonstração de uma necessidade do estudo filosófico, e a gente vai perceber que isso vem desde os primórdios da constituição da igreja como um todo, e
Então, eu gostei, né? Eu pensei, pô, a gente deve, né? É uma questão imperativa. Acho que 3 pontos importantes para a gente, são os 3 pontos que eu vou lidar aqui na apresentação, e eu basicamente não me importo se alguém quiser me interpelar em algum momento, tá, gente? Sei que a gente tem um momento reservado para discussão, mas por mim não tem problema. Ah, 3 momentos, basicamente, que eu quero trabalhar aqui com a gente, né? O primeiro momento é o que é filosofia propriamente dita, ou melhor, né? Há um conflito real, né, entre visão cristã e filosofia. No segundo momento, eu quero trabalhar o que a filosofia é de fato, tentando ser o mais geral possível. Eu não vou entrar, por exemplo, em disciplinas filosóficas, com suas especificidades e tal, mas de uma forma mais geral, mais abrangente, o que seria filosofia. E, por último, uma vez sabendo o que é filosofia e se existe alguma utilidade para a filosofia na nossa vida, por que os cristãos, então, devem estudar filosofia e qual a relação que isso se dá com a vida cristã e com o cristianismo, da forma com que tanto a filosofia possa colaborar, e eu penso que é uma via de mão dupla aí, né? Como o cristão pode se beneficiar do estudo da filosofia, assim como a filosofia se beneficia de ter cristãos tendo inseridos no debate filosófico, né? Então, acredito que existe, muitas vezes, quando a gente observa isso, parece que é uma mão de via única, né? Como a filosofia pode nos beneficiar. Mas, na verdade, ter cristãos pensando filosofia beneficia a filosofia, porque a gente vai entrar em questões, e eu vou falar, vou guardar isso para o fim, né, que é a nossa resposta aí ao problema em questão. Ah, há muitos benefícios, na verdade, né, historicamente, na nossa atualidade. Então, eu vou trabalhar mais ou menos nessa linha, e eu quero começar, na verdade, trabalhando uma questão que eu vou dar só um en passant, ok? Sobre os modelos para relacionar ciência e religião, e eu vou entender filosofia aqui como ciência, ok? Eu sei que existe um debate grande sobre isso, não vou entrar, mas um artigo que tem na ABC2 que vale muito a pena ler, quem nunca leu, ah, são normalmente o pessoal trabalha os modelos de Ian Barbour, né? Eu vou trabalhar um modelo um pouquinho diferente. Basicamente, a gente entende aí que existem 4 modelos de relacionamento entre ciência e religião. O modelo, acho que mais conhecido de todos, curiosamente, é o modelo de conflito, onde a ciência e a religião estão sempre em conflito. Não há uma, um ponto de unidade ou um ponto de auxílio, de complementariedade, de ajuda. Então, uma visão, por exemplo, que a gente vai ter filósofos como Daniel Dennett, né, que recentemente até foi lançado um livro aí sobre um debate entre Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão, e Daniel Dennett, né? Vou até comentar sobre ele mais à frente. Daniel Dennett, por exemplo, é uma pessoa que entende que há um conflito entre religião e ciência, elas estão em conflitos, em um conflito, e existem posições cristãs, por exemplo, que entendem que existe um conflito entre ciência e religião a tal nível que eu precisaria criar uma ciência puramente cristã, né? Uma ideia de pureza, né? Vou criar uma ciência pura, vinda de dentro da Bíblia, né? Então, é um modelo, acho que muito propagado, ok? Tem diversos problemas aí, mas o modelo de conflito é o primeiro. Um outro modelo interessante aí, que foi uma tentativa de superar o modelo de conflito, é um modelo chamado MNI, né? Que foi popularizado aí pelo Stephen Jay Gould, né? Nesse livrinho aí, Rocks of Ages. É interessante que ele vai propor um modelinho entre relações de ciência e religião, que ele vai chamar de ministérios não interferentes, né, o MNI. O MNI seria a ideia mais ou menos o seguinte: a religião está num campo, a ciência ou o pensamento científico está em outro. Logo, não há um relacionamento entre os dois, porque eles cuidam de coisas completamente diferentes. Não há conflito, porque eles não trabalham na mesma área, eles não estão no mesmo campo. Como não estão no mesmo campo, é como se eu tivesse, por exemplo, um time de futebol jogando em São Paulo e um time de futebol jogando em Maceió. Não há confronto entre esses dois times, porque eles estão em ambientes diferentes, estão trabalhando coisas diferentes. Ou até se eu tivesse um jogo de basquete em São Paulo, um jogo de futebol em Maceió. São coisas totalmente diferentes. Atuam de formas diferentes. Então não há um conflito, porque não há, na verdade, relacionamento, né? Sendo simplista aqui. Existe um terceiro modelo interessante, que é um modelo chamado modelo de fusão, né? Que seria mais ou menos uma tentativa, e aí são problemáticos, todos eles são modelos problemáticos, ok? Vou comentar um porquê. O modelo de fusão é um modelo que vai entender que, na verdade,
a ciência e a religião trabalham no mesmo campo e eles dois, e elas, as questões são as mesmas e muitas vezes elas vão ser fundidas. E aí, qual o problema vai ser gerado, né? Muitas vezes eu vou colocar a religião submissa à ciência, ok? E nós temos normalmente o cientificismo aí, né? Em outras vezes a gente vai colocar a ciência submissa à religião, e aí nós teríamos aí o fideísmo, né? Então, esses três modelos são modelos muito propagados aí, eles vão entender o relacionamento entre ciência e religião, o que eu vou tentar, estou tentando, na verdade, a minha ideia é trazer isso para dentro do campo filosófico e pensar. Esses modelos também estão presentes na relação cristianismo e filosofia. A gente tem, por exemplo, pessoas que vão entender que o pensamento filosófico, ele é completamente oposto à visão cristã de mundo, e muitas vezes ignorando grandes nomes cristãos ao longo da história, né? Porque a gente muitas vezes vai ter um contato direto e primeiro, né, com uma filosofia que de fato apresenta elementos problemáticos, né? Então, um niilismo nietzscheano, né? Então Nietzsche, Foucault, são caras que vão aparecendo aí, têm pensamentos conflitantes com a visão cristã, muitas vezes, né? James Smith tenta aproximar algum desses autores a uma visão cristã. Ah, e é curioso, né? A gente, então, cria-se uma aversão entre esses dois polos aí, né? Filosofia e religião não devem se tocar, porque a filosofia, ela mancharia a minha perspectiva filosófica, e, por outro lado, filósofos, alguns, pelo menos, são poucos, não são muitos hoje, não, acham que a religião é um problema para a filosofia, né? Isso é mito, e mito fica lá no mito, e nós estamos pensando aqui ciência, né? Existe uma relação filosófica de ministérios não interferentes também de achar que dentro da igreja se estuda a Bíblia e ponto final. Não existem elementos filosóficos que podem auxiliar, ou até que estão por trás de elementos bíblicos. E se o camarada quiser estudar filosofia, ele estuda a filosofia dele, não tem problema, eu estudo a Bíblia. Eu posso fazer as duas coisas, desde que eu não faça com que uma coisa converse com a outra. Então é muito comum a pessoa que ela faz, ela separa, né, a vida, eu já ouvi muito isso, né, a vida devocional, né, ou a vida da prática cristã com a vida acadêmica ou a vida do trabalho, né? São dois campos completamente separados, né? Não existe uma unidade, parece. E os modelos de fusão são muito comuns, né? Que é a tentativa, um nome muito comum que a gente usa em filosofia, né? Já foi usado muito, em teologia também é muito usado, que é a ideia do Deus das lacunas, né? Então seria a ideia mais ou menos o seguinte: enquanto a ciência, enquanto a filosofia não tem uma resposta para determinada coisa, a gente aceita aí a questão religiosa. Uma vez que eu tiver uma resposta, a religião então sai de jogo, porque eu tenho aqui uma resposta mais importante. Então, Deus das lacunas. Três perspectivas problemáticas, ao meu ver. Uma, porque vai perder de vista elementos para o cristianismo importantíssimos, ok? A visão de conflito vai perder perspectivas de que, basicamente, a grande parte das doutrinas cristãs tem fundamentos filosóficos. Eu vou mostrar isso mais para o final. Não trabalhar como polos opostos é um problema, porque a gente parece que não entendeu. Se eu trabalho em polos opostos, a gente não está entendendo nem o que é o trabalho filosófico, nem o que é o trabalho, o que é o cristianismo, o próprio pensamento cristão, na verdade, né? E o modelo de fusão é muitas vezes ter que abrir mão, ao meu ver, pelo menos, de perspectivas cristãs para aceitar outras perspectivas, porque parece que eu tenho mais certeza, né, dentro do pensamento filosófico. São três pontos problemáticos e, curiosamente, ao meu ver, e pelo que eu tenho tido de contato com muita gente, são os três pontos mais aceitos. Okay? Por isso que, de vez em quando, a gente tem contato com algum filósofo cristão que traz uma perspectiva cristã para o seu trabalho, e aquilo é extremamente impactante. Né? No Brasil, dois filósofos são muito famosos, né, que trazem uma perspectiva cristã, e nos últimos anos, sim, se tornaram muito famosos no meio cristão, que é o Alvin Plantinga e o Hermann Doiver, né? São dois filósofos que explodiram, por quê? Porque eles trouxeram justamente fundamentos cristãos para pensar a filosofia de fato. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente acaba não entendendo onde é que eles estão debatendo, porque a gente perdeu de vista aí o que seria o trabalho propriamente filosófico. Existe um quarto modelo, que é o modelo que eu compreendo aí, é o modelo da complementariedade, né? Então, que é eu vou usar o texto do Dennis Alexander, né, que é o autor do artigo. Ele traz uma coisa muito curiosa. Então, ele diz o seguinte, que esse modelo de complementariedade, ele sustenta que a ciência e a religião referem-se à mesma realidade a partir de perspectivas diferentes. Então, eles
uma vez que eu parto de perspectivas diferentes, eu trago explanações que são complementares, porque é impossível ver o todo. Então, se é impossível ver o todo, eu preciso coletar perspectivas diferentes para ter uma visão mais abrangente dessa realidade que a gente vive, né? E ele continua, né, falando na linguagem de complementariedade, ele diz que a religião provê um conjunto adicional de explanações fora dos poderes da avaliação da ciência. E eu vou acrescentar aqui, fora dos poderes da avaliação da filosofia, ligado a algumas questões factuais sobre o propósito supremo, o valor e o sentido das coisas. E aí eu entro, por exemplo, sobre a natureza humana. A perspectiva bíblica de natureza humana é muito mais ampla do que alguma ou a maioria das perspectivas de natureza humana que se encontram na filosofia. Então, parece que muitas vezes há um certo limite no pensamento filosófico ou até no pensamento científico, e ele precisa ser precisa ter uma complementariedade por uma perspectiva diferente que a religião traz, ou por elementos diferentes que são adicionados àquele pensamento, ou aquele problema em questão, né? Então, acho que para a gente ter um modelo de complementariedade, um bom modelo de complementariedade, a gente precisa entender, em primeiro momento, o que é o cristianismo, ou os cristianismos, né? Eu acho que é um perigo que existe também é quando a gente aceita, por exemplo, uma perspectiva una do cristianismo, uma vez que a gente tem uma variedade de debates aí, temos questões centrais que eu acredito que a maioria das, das perspectivas cristãs adotam, né? Dificilmente você vai encontrar um cristão que não adote a dupla natureza de Jesus, né? Sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Mas existem outros elementos que nós temos diferenciações e que a gente precisa, por exemplo, de um arcabouço de conhecimento fora, muitas vezes, do pensamento cristão, no sentido de uma prática puramente bíblica, para uma análise, de repente, filosófica. É assim que a gente vai ter, por exemplo, nos debates antigos da dupla natureza de Cristo, o conceito de trindade, que é basicamente um conceito muito filosófico, a, a ideia, por exemplo, sobre e eu estou antecipando algumas coisas que eu ainda vou falar com mais profundidade à frente, a questão, por exemplo, sobre a ceia, então quando fala ali aquele debate sobre a ceia, né? Ah, a ceia, ela é o corpo de Jesus realmente, né? Tem gosto de pão, tem gosto de vinho, mas o que eu estou comendo e bebendo é o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, ou, ah, ah, ou esse, na verdade, é uma presença real, que Jesus está presente no momento da ceia, mas ainda põe vinho, ou aquilo ali é só um símbolo, né? Então, esse debate tem elementos que ultrapassam, muitas vezes, a barreira bíblica, vou usar aqui entre parênteses, e dependem de algumas questões filosóficas que estão de fundo, né? Então, nesse debate, por exemplo, da ceia, você tem questões aristotélicas debatidas, questões platônicas debatidas, dualidade platônica, questão de acidente, substância aristotélico, que estão por trás do debate, por exemplo, sobre a ceia do Senhor e o que ela representaria para a gente. Então, para ter um bom modelo de complementariedade, o que eu preciso? Ter um conhecimento sobre as perspectivas cristãs e ter um conhecimento profundo sobre a Bíblia, propriamente dita, as formações teológicas que se fazem a partir da Bíblia, e, por exemplo, no nosso caso especificamente, da filosofia. Qual é o trabalho da filosofia, o que ela pensa, qual a função dela, e como que eu relaciono isso com a perspectiva cristã, e por que que isso aí é importante, né? Então, sendo assim, onde é que a filosofia ela entra nessa história toda, né? Então, o que que é filosofia, o que que é o pensamento filosófico, ah, e por que que ele é importante. Então, acho que a gente pode começar com uma coisa que eu começo. Essa aqui é a minha primeira aula de qualquer curso de introdução à filosofia que eu dou. Esse é um dos primeiros slides que eu uso e eu acho ele interessantíssimo. Ele vai dar o primeiro fundamento do que é a filosofia e, para mim, a primeira ponte com a visão cristã. Esse aqui é um diálogo que eu utilizo, que é o Platão de Teeteto, e eu deixei o texto em português e em grego aqui para destacar algumas coisas interessantes para a gente, né? Então, no diálogo, existe essa frase de Sócrates que eu acho interessante. Ele diz assim, ó: é por isso, amigo, que Teodoro manifestamente parece não conjecturar mal sobre a tua natureza. Pois é bem de um filósofo essa afecção ou essa disposição, o espantar-se. Com efeito, não é outro princípio da filosofia senão esse. É curioso, porque uma vez você lê esse texto em português, ele não nos oferece o fundamento do que o Sócrates está querendo falar mesmo nesse texto. E, curiosamente, uma vez que a gente consegue analisar de uma forma mais profunda alguns termos desse texto, ou o significado nessa frase de Sócrates, a gente consegue entender certa característica do que a filosofia é. Porque Aristóteles vai dizer que esse espantar-se aí
é o princípio da filosofia. Então, o que é a filosofia? Ela começa, ou o pensamento filosófico começa com espantar-se. Então, quando a gente vai para o texto original, a língua original, a gente vê algumas características interessantes. A minha setinha aparece para vocês? Acho que aparece, né? Tá aparecendo, né? Então, curiosidades, né? A primeira curiosidade que a gente tem aqui é a característica do que é o filósofo, né? Então, aqui o filosofoi, né? Que é uma divisão, basicamente, entre dois termos, que é o filo, ou filos, né? Que muitas vezes o pessoal quer trazer a ideia de um amor de irmão, por exemplo, mas aqui na filosofia ela toma dois sentidos, né? E o primeiro sentido é o sentido de harmonia, que ele depois é um pouco abandonado aí pela visão platônica, aristotélica em diante, e depois ele toma um sentido de desejo. Alguns dizem até que poderiam ter substituído filosofia por erosofia, né? Um desejo pela sabedoria, né? O sofia e o sofoita aqui, né? Seria sabedoria, né? A sabedoria, ela é a característica de todo pensamento antecedente à filosofia. O que é o sábio, né? O que é a sabedoria em toda a tradição anterior? É a ideia de ter respostas para problemas da vida. Isso é sabedoria. O ponto é que a sabedoria, quando ela vai tomando um sentido filosófico, ela ultrapassa a barreira da humanidade, ela perde um pouco a sua barreira da prática, e ela vai entrar num campo curioso, que é o campo do divino. Então, a sabedoria seria o conhecimento da totalidade da realidade. E só uma pessoa poderia ter o conhecimento da totalidade da realidade. Seria Deus. Ou, em alguns pensadores, os deuses, né? Mas vai tomando uma forma meio que Deus, né? Como um ser, não necessariamente Deus cristão, né? Ele não está aqui o Deus cristão, né? Não em Sócrates, pelo menos, mas Deus, um ente, um ser, na verdade, né? Esse ser que domina toda a realidade, ele conhece todas as coisas de forma profunda, ele conhece todas as coisas de forma absoluta. Logo, eu, como sou humano, sou limitado, eu não posso conhecer as coisas nesse nível. Por isso, o máximo, o maior nível que essa pessoa pode chegar, na visão platônica, é do filósofo. Né? O filósofo, ele então se torna aquele que deseja uma sabedoria que é divina, porque ele simplesmente jamais vai alcançar ela. É curioso porque esse sentimento de desejar uma sabedoria divina leva a um tipo de disposição, um tipo de impulso a uma coisa chamada taumatzen, que é esse termozinho aqui, ó, que ele fala aqui, né, toitotopatos aqui, né, totaumatzen, e é esse espantar-se aqui, esse taumatzen. Taumatzen tem características muito interessantes. Primeiro, o taumatzen ele vai indicar pra gente que é de fato um espanto, mas não é um espanto de susto, é um espanto por reconhecer a ignorância. Então, o princípio da sabedoria é esse, o reconhecimento de que eu ignoro as coisas mais profundas que eu posso ter na minha vida, na realidade, na vida humana em geral. O Tamata ele leva um termozinho aqui logo no comecinho, que é o teta, que vai indicar que esse espanto por não conhecer essas coisas mais profundas, esse teta, como ele vai gerar para a gente teós, muitas vezes no grego, o teta aparecendo numa palavra, um impacto como tem em Talmatin, ele está indicando, na verdade, alguma coisa de divino, por causa de teós, que é Deus, né? Então, parece que muitas vezes é interpretado, né? Muitos autores vão interpretar dessa forma, de que o Talmatin é um espanto por reconhecer que eu não conheço as coisas como Deus conhece. Aquela sabedoria, não tenho a sabedoria do filósofo, né? E isso aqui, ele vai usar um outro termo importante, que é o arré, né? Esse aqui, ó, o arré, né? Que seria o princípio. O princípio indica aqui arré de começo de todas as coisas, o início de todas as coisas. Então, o princípio geral da filosofia seria espantar-me por não conhecer as coisas como Deus conhece. Ah, isso é uma curiosidade, porque isso vai levar a uma segunda característica importante, e aí eu vou amarrar isso para a gente poder entender por que isso é importante para definir filosofia, que é esse conceitozinho aqui do aletheia, ou da verdade, né? Eu vou usar aqui de uma forma mais simples, para a gente não aprofundar, com questão de tempo, né? Não dá para a gente entrar em toda a dinâmica grega aqui, mas o aletheia, ele normalmente é utilizado nesse sentido aqui, ó, a palavrinha episteme e aletheia, que seria, a episteme normalmente indica ciência, e a aletheia normalmente vai indicar verdade, né? Se a gente for ser simples aqui, vai indicar verdade. No conjunto geral, vai indicar o conceito de estar sobre a verdade, em cima da verdade. Então, o trabalho filosófico tem como fundamento, primeira coisa, espanto-me porque
eu não conheço essa realidade mais profunda, que só Deus pode conhecer. Uma vez que eu não conheço ela, eu desejo, então, conhecer, tá? E para esse desejo me impulsiona para estar sobre a verdade. Então, se a gente fosse ser, assim, fazer uma ponte direta com uma perspectiva cristã aqui, eu diria que não há nada mais bíblico do que isso. Eu posso estar forçando muitas vezes a barra em cima do pensamento grego, mas eu acho que é daqui ao primeiro ponto interessante, porque eu busco um conhecimento que ele é divino, que seria o conhecimento mais profundo da realidade. E esse conhecimento divino é uma busca por estar sobre a verdade, ou conhecer a verdade na sua plenitude. Então, é uma constante busca pela verdade. Aqui vai entrar, então, uma busca humana pelo sentido mais fundamental da vida. E que a filosofia pode me oferecer muitos caminhos, mas eu acredito que, em certo sentido, o cristianismo vai oferecer para a gente o caminho. Então, a perspectiva cristã, em certo sentido aqui, ela vai colaborar com a filosofia, porque ela vai apresentar para a gente algo além, algo que vai ultrapassar a barreira que a filosofia não consegue ultrapassar. Né? Por outro lado, a busca pela verdade vai levar a gente a fazer as perguntas mais profundas, e essas perguntas mais profundas, a gente vai encontrar muitas dessas respostas na Bíblia de uma forma tal que, de repente, numa visão mais simplista, ou de uma vida devocional um pouco mais menos sistemática, de repente nós não encontrássemos. Né? Eu gosto muito, a gente teve uma palestra lá no Mackenzie do Luiz Adriano Borges sobre a importância da tecnologia relacionada com o cristianismo, e ele falou uma coisa lá que é interessante, que é ler a Bíblia de vez em quando com certa intencionalidade. Então, por exemplo, ele fez uma leitura bíblica buscando questões sobre tecnologia na Bíblia. Não tentando extrair ali tecnologia da Bíblia, numa visão, por exemplo, um cientificismo bíblico, mas uma visão de existem apelos bíblicos a problemas que a tecnologia nos propõe hoje, né? Então, da mesma forma, é possível ler a Bíblia ou estudar a história do cristianismo pensando problemáticas filosóficas ou a própria filosofia e entendendo que isso colabora de alguma forma para a construção das doutrinas cristãs e, por outro lado, colabora também a perspectiva cristã em ampliar a problemática filosófica. Então, para mim, esse é um primeiro ponto de partida aqui, ok? Então, isso vai levar a gente a uma questão interessante. O que a filosofia busca, então, no final? Qual é o trabalho filosófico em si, né? Normalmente, a filosofia vai buscar a causa das coisas, a essência das coisas, a realidade, o que a realidade é, como ela se comporta e tal, a natureza humana. O que é mais profunda a natureza humana? Essa é a pergunta platônica que o tempo inteiro, né? Platão, todos os diálogos de Platão, de certa forma, eu brinco que a grande dificuldade da minha vida foi quando eu resolvi estudar antropologia filosófica, e aí eu me dispus a tentar fazer uma perspectiva cristã na antropologia filosófica, dialogando com todas as perspectivas ao longo da história, tentando ver o que colabora, o que é distante, né? O que é o diálogo, o que eu sou antítese. E eu, quando me deparei, por exemplo, com a antropologia platônica, eu tive um problema, porque todos os diálogos platônicos trabalham em algum momento sobre o que o ser humano é. Então, a filosofia ela busca a natureza humana. E ela busca a compreensão sobre as estruturas da realidade e da sociedade. Por exemplo, a gente tem níveis de estruturas dentro da realidade e da nossa sociedade que se relacionam de alguma forma e que a gente precisa analisar como isso se dá. Por exemplo, como é que se dá a relação do Estado com a família, como é que se dá a relação da educação, da escola com a família, com o Estado, com a ciência. Então, como é que essas coisas elas se encaixam dentro da realidade? A gente costuma dizer, em algumas áreas da filosofia, de que essas estruturas são estruturas ontológicas, né? Elas estão num nível de que elas são naturalmente parte da realidade. Por exemplo, o Estado seria naturalmente parte da realidade. Numa visão cristã, desde a criação, existe algum tipo de governo. Algum tipo de governo ele é existente. Existe algum tipo de educação. Existe algum tipo de constituição familiar. Existem esses tipos porque eles são próprios da natureza, da própria realidade. Não são coisas, por exemplo, que o ser humano criou em algum momento histórico. A família não é uma coisa criada em algum momento histórico. Né? Então, essas questões são questões que a filosofia vai trabalhar, mas ela não vai trabalhar de forma a tentar
só dar respostas triviais sobre isso, mas como diz o professor Mário Porta, um dos principais filósofos no Brasil hoje, a filosofia ela vai ter uma dinâmica interna entre tentar buscando a verdade, tentando entender as questões mais profundas da realidade, tentando entender questões de causa e essência, problematizando elas. Quer dizer, fazendo perguntas. Então, o professor Mário Porter tem uma coisa que eu acho muito legal, é um livro que vale muito a pena para quem quer estudar filosofia. É um livro um pouco complexo, mas é um livro que vale a pena. Ele diz assim, ó, que o núcleo essencial da filosofia não é constituído de crenças tematicamente definidas, racionalmente fundadas, senão de problemas e soluções. Então, quando eu olho para as questões mais profundas da nossa realidade, e eu estou buscando a verdade, o fundamento último dessas coisas, ou o fundamento primeiro dessas coisas, eu começo a me fazer perguntas, por exemplo, o que é conhecimento? Dentro desse campo da realidade, o que eu posso definir como conhecimento? O que é de fato um conhecimento? O que é a verdade? O que é a nossa própria realidade? Né? Ao longo da história, muitos cristãos tiveram perspectivas muito diferentes do que a realidade é. Esse computador que está na minha frente, ele realmente está na minha frente? Eu tenho, por exemplo, um pastor na história aí da filosofia que propunha, por exemplo, que esse computador só existe enquanto eu estou olhando para ele. Se eu sair dessa sala, esse computador deixa de existir. Mas ele, basicamente, né, ele continua aqui, né? Então tem que existir um olho, que é Deus, e Deus olha todas as coisas só existem enquanto Deus está olhando. Então a gente chama isso aí de idealismo, né? Então, é uma perspectiva que parte de um cristão, não é qualquer um. De repente, alguém pode falar, não, isso é uma visão de alguém que não é cristão. Pelo contrário, né? Um reverendo que está pensando essas questões. Você tem outros, por exemplo, outros cristãos que vão ser opostos, vão ser realistas, né? Não, esse computador existe, independente de mim. Ele está aqui, ele é real, é uma coisa real. Então, isso é uma questão sobre a realidade. São perguntas muito profundas. Ok? São perguntas que vão tentar determinar. E pode parecer loucura de vez em quando uma coisa como essa, mas, por exemplo, a gente vive uma era onde a verdade e o que é conhecimento é questionado a todo momento. Então, a gente vive uma era, por exemplo, que a palavra que está na boca da galera em geral é a tal da fake news, a falsa notícia. A falsa notícia é um ponto que, curiosamente, vai propor para a gente pensar o que é um conhecimento verdadeiro para que eu possa superar o problema da fake news. Como é que eu determino que uma coisa é uma notícia falsa propriamente dita? Como é que eu faço isso? Né? Quais elementos que eu tenho para dizerem que aquela notícia é falsa? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando a gente acha, não, a questão do fato, né? Quem estuda história, por exemplo, sabe que é problemática a questão do fato ao longo da história. Tem coisas que não são fatos tão claros assim. A gente constrói em cima de determinadas coisas que vão apontando para a gente. Isso é para nós ainda hoje, né? Então, a filosofia, nesse sentido, ela vai ajudar a gente a pensar esses problemas mais profundos. Esses problemas mais profundos vão ser aqueles problemas que vão dar fundamento para a gente poder dar respostas e construir coisas acima dessas respostas. Então, ele continua, e essa é uma curiosidade, ele vai dizer o seguinte: a filosofia possui problemas, questões que a gente precisa responder, e a unidade dinâmica, quer dizer, a dinâmica interna da filosofia é tentar responder essas questões. E é por isso que a gente tem uma multiplicidade de mudança de temas, de opiniões. Quer dizer, por que ao longo da história um camarada dá uma resposta e o outro tenta contrariar aquela resposta, e depois você tem uma outra resposta que tenta juntar as duas, e depois tem um outro cara que está tentando dizer que não, está todo mundo errado, a verdade é essa daqui. Isso aqui vai levar alguns a pensarem que não existe, não existe uma resposta verdadeira para todas essas coisas. Mas, na verdade, o Enrico Berti, que é um outro filósofo italiano, ele vai dizer que isso é a dinâmica da filosofia, porque a filosofia é uma tentativa de dialética, uma tentativa de sempre superar o que o anterior me disse, para que eu chegue mais perto da verdade, da verdadeira resposta daquele problema. É, ao longo da história, uma construção de respostas para chegar mais perto da verdade. Então, a filosofia tem essa atividade. Isso vai ajudar a gente a vários pontos. Por exemplo, eu gosto de mostrar para uma aula que eu dou para meus alunos aqui sobre a natureza humana e da realidade. Eu abri o tópico inteiro. Que eu monto mais ou menos uma arvorezinha assim, para mostrar os elementos da realidade e como é que a gente coloca aí a filosofia nesse lugar aí, né? Como é que ela se dá aí na nossa vida, né? Então eu monto aqui em 3 momentos, tá bom? Um momento suprateórico, que seria aquilo que ultrapassa a barreira da realidade. Teórico, que é tudo aquilo que eu proponho a partir da racionalidade. Pré-teórico, tudo aquilo que existe anterior à racionalidade, né? Então, a filosofia ela vai se encontrar e a gente vai ter, por exemplo,
uma coisa que o Armand Orwell propõe, né, que é o centro religioso do ser humano, aquilo que liga a gente a Deus ou algum tipo de deidade, os nossos hábitos, nossa cosmovisão, né, muito falada, né, mas ainda existem muitas discussões para definir o que é cosmovisão. Eu entendo cosmovisão como uma visão da vida inteira, só que antes da racionalidade. Ela é anterior à racionalidade. Tem muitos elementos que não são racionais, que formam nossa visão de mundo. E a filosofia, ela está aqui, ó, no fundamento mais básico, para se construir as outras coisas em cima. Então, uma vez, por exemplo, que eu construo o que é conhecimento, eu consigo construir naturezas das ciências naturais e humanas. Porque eu vou ter variedades de conhecimentos aqui que vão depender de uma tentativa de determinar o que é conhecimento aqui. Por exemplo, quando eu tenho um conhecimento físico, ele é diferente, muito diferente do conhecimento histórico. A construção de conhecimento físico e de conhecimento histórico são completamente diferentes. A metodologia é completamente diferente. Apesar de existirem pessoas que tentam reduzir uma a outra. Mas para que isso aqui aconteça, eu preciso de um fundamento primeiro, uma coisa que me dê uma sustentação, dizendo, ó, é possível conhecer. Porque eu só posso dizer que existe uma verdade física se eu digo antes que é possível ter uma verdade. Se eu não tenho uma verdade, eu não tenho uma verdade física, né? E nem toda verdade, ela pode ser datada e experimentada, né? Muitas coisas não são datadas e experimentadas. Nem tudo dá para pôr na planilha do Excel, nem tudo dá para você cumprir uma análise do objeto empírico, né? Nem tudo dá para fazer isso. A partir dessa visão, a gente constrói instituições e, a partir dessas instituições, a gente tem nossas expressões culturais e sociais. Então, qual que é o papel da filosofia aqui? É dar fundamento para tudo que é construído racionalmente. Tudo que é construído racionalmente, a filosofia seria aquilo que dá fundamento, porque ela vai pensar nos problemas mais fundamentais, ela vai pensar sobre a essência e causa das coisas, sobre a estrutura da realidade, sobre a natureza humana, e aí eu tenho fundamentos para poder trabalhar as diversas perspectivas que surgem a partir dela. Por isso que muitas disciplinas surgem de dentro do seio da filosofia, né? Então, tendo isso em mente, o J.K. Popper, ou K.J. Popper, perdão, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, que filosofar, bem, o que é filosofia? É discernir a estrutura da criação, ele é um filósofo cristão holandês, discernir a estrutura da criação, quer dizer, tudo que foi criado, tudo que eu posso racionalizar, descrever isso de uma forma sistemática, em uma ordem lógica, e sempre aquilo que está sujeito a essa estrutura. Então, para ele, filosofia, ou o trabalho filosófico, é pensar os fundamentos últimos, as questões mais é, de estrutura, as questões de fundamento, de preparar o solo para que todas as outras coisas sejam construídas em cima, dentro daquilo que foi criado, dentro da ordem criacional, né? E isso vai ajudar a gente a ter fundamentos para problemas que eu costumo dizer, né, que é a utilidade da filosofia, né? Muita gente fala que filosofia é inútil, e muito filósofo concorda, mas eu acho que tem uma utilidade. Isso vai levar a gente a superar alguns problemas sociais comuns, né? Por exemplo, um problema que eu acho que a filosofia trabalha, e eu venho trabalhando em cima desse problema numa das minhas áreas de pesquisa, que é a questão da bolha epistêmica. Então, bolha epistêmica é basicamente aquilo que nós pensamos, nós nos unimos a outras pessoas que pensam igual a gente, e todo mundo que pensa diferente é um inimigo. Então, construa uma bolha de pensamento, a gente fica lá dentro e está tranquilo. A filosofia tem por origem questionar isso, né? Então, uma vez que eu proponho um questionamento a isso, eu tenho que romper com a minha bolha epistêmica, eu tenho que romper com aquela minha bolha de conhecimento, para que eu ultrapasse essa barreira, eu reconheça a minha ignorância e eu busque a compreensão verdadeira sobre determinado fato. Lógico, né? Eu costumo brincar que ter a mente aberta é uma virtude, ter aberta demais é um problema, né? É um vício, né? Porque cai da cabeça. Mas a gente precisa, a filosofia vai nos ajudar a compreender isso. Uma outra curiosidade é que a filosofia, usou até uma chargezinha aí para isso, a filosofia ela tenta romper com a ideia de uma coisa aceita de olhos fechados, né? Que vai levar ao tal chamado comportamento de manada, né? Que alguns sociólogos têm trabalhado aí. Comportamento de manada seria aquele pensamento coletivo que basicamente nós não pensamos, né? Nós seguimos determinada questão porque aquilo nos faz interesse, mas a gente não sabe o fundamento daquela questão, a gente nunca se perguntou por que que eu faço aquilo. A filosofia começa perguntando o porquê das coisas, né? E a fake news que eu comentei com vocês. Então, três, por exemplo, utilidades da filosofia. Trabalho filosófico. Pensar as questões últimas, pensar as questões que vão dar fundamento e estrutura, pensar ou fazer as perguntas mais fundamentais, e
uma vez que eu tenho esse problema, tentar responder e tentar construir questões práticas a partir das respostas que eu tenho a esses problemas. Sei o que é conhecimento, tento determinar o que é a verdade, tento criar um método ou alguma forma de sistematizar um combate a uma notícia falsa. Então, segue essa estrutura da filosofia. Isso, a gente vai ter um impacto dentro da visão cristã. Então, por que os cristãos, diante disso, deveriam estudar filosofia? Né? E aqui eu apresentei filosofia de uma forma que eu possa compreender toda a filosofia, né? Sem dividir ela na sua variedade, né? Estou sendo bem abrangente aqui. E aí, na hora das perguntas e discussões, a gente pode aprofundar qualquer questão aí. Diante disso, por que os cristãos deveriam estudar filosofia ou não, né? Então, eu tenho alguns motivos. Vou dar os motivos aqui para a gente. E aqui, no final, eu vou indicar alguns livros que valem a pena aí, para a gente começar a estudar filosofia numa perspectiva cristã. Então, para mim, o primeiro motivo, sabendo que a filosofia trabalha com problemas mais fundamentais, é entender que o cristianismo pode colaborar para ampliar os problemas filosóficos. Então, um problema, por exemplo, que o Plantinga trabalha, não só esse, mas é um dos problemas principais aí desse livro do Plantinga, né, Crença Cristã Avalizada, uma tentativa de avalizar, né, de dar um aval para a crença cristã, elevar a questão seguinte: o que é conhecimento? Pergunta filosófica. Agora, na perspectiva cristã, existe um tipo de conhecimento que a perspectiva filosófica não vai trazer, que é a revelacional. Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela no Cristo. Como que isso vai colaborar ou não, e como que eu vou colocar diante da nossa sociedade, da nossa realidade, a revelação como parte daquilo que eu vou considerar conhecimento. Porque junto com o conhecimento, a definição de conhecimento leva sempre a questão do que é verdade. Conhecimento é sempre conhecimento verdadeiro. Né? Por isso que eu falo que usar a palavra conhecimento verdadeiro seria aí uma redundância, ok? Então, sendo assim, primeiro motivo é porque os problemas filosóficos são ampliados pela perspectiva cristã. O segundo motivo que eu acho interessante é porque ela amplia não só os problemas, mas as respostas. Quer ver um problema muito comum na nossa realidade, a gente lida ao tempo inteiro com isso, sem perceber muitas vezes, é um certo paradoxo que existe na nossa experiência, que é a relação entre existe uma unidade das coisas, mas parece que existe também uma pluralidade. Quer dizer, eu posso dizer que uma coisa é aquilo, ao mesmo tempo que eu sei que existem várias questões impostas naquilo. Então, muitas respostas que a gente vai ter é o seguinte: não existe pluralidade. Isso aqui é assim e acabou. Em outros momentos, alguns vão dizer: não, tudo é relativo. Tudo é relativo. Por quê? Porque a pluralidade está aí para mostrar que tudo é relativo, né? Então, a perspectiva cristã, ela dá uma diferença na resposta. Por exemplo, se baseando na perspectiva cristã, o Hermann Doyle ele vai dizer que a realidade é paradoxal. Ela é ao mesmo tempo singular, porque parte de Deus, e Deus apresenta essa realidade como uma forma singular, parte de uma coisa concreta, e quando entra na realidade, se fragmenta em vários pedaços, e é aí que a gente tem a experiência da pluralidade. Eu costumo dizer, e eu tenho até um texto que eu escrevi sobre isso um tempo atrás, eu coloquei um trechinho dele no Instagram, que eu falo, por exemplo, que uma vez que Deus é uno e trino, ele é três e é um, né? Ele é a realidade é da mesma forma. Ela é uma e trina ao mesmo tempo. Ela é plural e unitária. E eu só consigo entender a realidade de forma plural e unitária se eu entendo, se eu paro de uma perspectiva cristã de um Deus trino. Porque se, por exemplo, eu não parto dessa perspectiva, qual é a resposta comum da grande parte dos filósofos? É ou uma dualidade, quer dizer, o mundo é dividido em duas coisas e a gente vai ser assim o resto da vida, ou eu tento resumir tudo a uma coisa. Aí vem os ismos da vida, né? Historicismo, cientificismo, positivismo. Todos os ismos vêm da tentativa de falar que a realidade é uma coisa só, ou que tem um fundamento único para a realidade. Um terceiro motivo, ou na verdade um segundo motivo também interessante aqui, da questão de ampliar as respostas, é a questão do problema do mal na natureza humana, né? Eu escrevi um texto há um tempo atrás, um texto que está até aqui, que eu quero melhorar ele, que eu vou dizer o seguinte: uma das colaborações mais interessantes da perspectiva cristã para a realidade humana é o pecado, porque é difícil lidar com o ser humano que apresenta, o mesmo ser humano que faz coisas boas e más ao mesmo tempo. Sendo que muitas vezes os filósofos vão tentar ou reduzir o ser humano a ser puramente mal, sei lá, um Hobbes da vida, né? O ser humano é um lobo e tenta devorar sempre o outro lobo.
Ou outros vão dizer o seguinte, não, busca a natureza humana, larga tudo, seja sua própria natureza que você vai ser sempre bom, não existe coisas ruins. É a sociedade que está corrompendo vocês. Você é bom. A prestígio cristã diz que não, calma aí, existe uma criação boa, existe um pecado que problematiza essa criação boa, existe um modelo redentivo que é algo construído historicamente que vai levar a um momento de perfeição novamente, né? Ou acima até da criação. É uma perspectiva diferente, por exemplo, a filosofia que o Hermann Bavinck constrói ali na sua dogmática reformada, ela vai partir dessa estruturazinha aqui. Tudo que ele trabalha em filosofia naquele primeiro livro, né? São 4 livros, o primeiro volume é bem filosófico, ele vai trabalhar sempre em cima desse modelinho, criação, queda e redenção. Eu amplio para glorificação aqui. Modelo puramente cristão aqui para a gente, né? Historicamente cristão. Um terceiro motivo é que muitos dos fundamentos da nossa doutrina cristã, dos principais, elas são baseados em discussões filosóficas. Então, por exemplo, eu estava até conversando com meu sogro é pastor, estava conversando com ele hoje mais cedo, que o conceito de trindade, por exemplo, para eu poder definir, ou como a gente aceita, né, o dogma de que Deus é trino, quer dizer, ele é triuno, né, ele é um são três, e é três ao mesmo tempo, eu gosto da definição de que não são três, né, mas que é três. Pode parecer estranho no português, mas eu acho que dogmaticamente melhor. Tem várias questões por trás. Por exemplo, o que é o ser? O que é o ser? O que é uma substância? Esse debate dos conselhos ecumênicos tem muito isso, né? O que é substância, o que é acidente, o que é matéria, o que é natureza. E isso vai fundamentar, por exemplo, doutrinas cristãs, como a Trindade, a dupla natureza de Cristo, a questão da ceia, né? A ceia católica, por exemplo, que vai entender lá a transubstanciação, né? Vai dizer que aquele pão e aquele corpo, uma vez que há oração, se transforma no corpo de Cristo, quer dizer, a substância é o corpo de Cristo, mas os acidentes, né, o gosto e a, e a forma é do pão e do vinho, né? Mas ali é o corpo de Cristo, come o corpo e bebe o sangue de fato, né? Então, é um debate que tem, na verdade, aqui, por trás, uma perspectiva aristotélica de substância e de acidente, que é Aristóteles que promove isso aqui. Então, muitos dos debates cristãos ao longo da história, eles são, na verdade, debates filosóficos. Então, eu, quando estudo, por exemplo, os concílios, eu costumo brincar que quando se trata dos concílios, uma perspectiva histórica e teológica, eu sou muito fraco. Conheço muito pouco, porque eu estudei muito numa perspectiva filosófica. Como que cristãos chegaram a conclusões diferentes dos seus filósofos contemporâneos, que não eram cristãos, né? Como é que ali os neoplatônicos, médio-platônicos, os neo-aristotélicos, ali os helênicos, eles concluíram uma coisa, e como é que os cristãos deram uma resposta diferente ao mesmo problema filosófico? Então, essa é uma característica interessante. Uma quarta característica interessante é que a filosofia vai fornecer para a gente um arcabouço de conhecimentos, como eu já disse lá atrás, que vão fundamentar uma outra diversidade de saberes. Então, aqui é um exemplo que eu acho legal, um livro que acabou de ser lançado pela Ultimata aí com a ABC2, que é um debate entre Alvin Plantinga e Daniel Dennett, onde o Plantinga, lembra lá do modelo de conflito? O Plantinga vai dizer, né, é um argumento aqui, ele dá um argumento por cima, um debate meio por cima, porque ele já montou esse argumento aí em textos mais longos, no Crença Cristã, por exemplo, um deles, de que o cristianismo é o verdadeiro fundamento filosófico e metodológico para a evolução. É curioso até, né? Parece que é uma contradição em certo sentido, né? Dizer, por exemplo, que é o cristianismo que dá o melhor fundamento filosófico para que a gente possa entender que a vida evoluiu na Terra, não que ela é uma criação, por exemplo, instantânea. Então ele vai, por exemplo, debater com o Daniel Dennett nesse livro, apesar do nome ser ciência e religião são compatíveis, né? O Plantinga ele deixa a questão mais filtrada, dizendo o seguinte, a teoria da evolução é compatível com o cristianismo? Ele vai propor que sim, através da sua análise, e vai dizer que, na verdade, é o naturalismo, que seria a visão da evolução sem um guia para essa evolução, que seria Deus, que há um conflito. Então, o conflito não está no cristianismo, mas o conflito está no naturalismo, né, na visão ateia, aí, no caso do Daniel Dennett.
no materialismo, né? Então, é curioso porque ele vai partir de um pensamento filosófico, uma estrutura filosófica, através de uma perspectiva cristã, para, por exemplo, defender no campo biológico de que o melhor argumento para entender a evolução seriam argumentos filosóficos cristãos. Uma vez que o Plantinga tem, e a biologia não é a área dele, né? Ele tem esse arcabouço de conhecimentos, ele consegue debater uma questão que foge um pouco da área do filósofo em si, vamos dizer assim, né? Seria a característica da evolução. Então, a filosofia ela vai fornecer para a gente um arcabouço de conhecimentos que a gente vai poder debater em outras áreas a partir de questões bem estabelecidas, de um conhecimento bem estabelecido, né? Também, ó, e aqui é uma curiosidade, até fiz a cópia do livro aqui para facilitar. Se vocês olharem aí, esses slides eu mandei para o Cid, então depois ele pode mandar para vocês também, vocês podem ver com mais calma. Mas aqui é a estrutura da Escola de Genebra. Como que deveria ser a formação de uma pessoa que depois, ao final dessa formação, estudaria teologia e seria aquele que pregaria o cristianismo a, a, e debateria muitas vezes com outras perspectivas não cristãs ou de perspectivas cristãs diferentes para defender a visão cristã. E aí, quando você monta a estrutura, quando é montada a estrutura da, da, da escola, todos os momentos a gente tem exposições a filósofos, curiosamente, história da filosofia, filósofos como Cícero, então quer dizer, o latim é estudado Cícero, Virgílio, Aristóteles. Aqui, os professores em geral da Academia de Genebra entendiam a importância do pensamento filosófico, e isso vem desde a Idade Média, como fundamento para poder ter uma visão teológica e pregar o cristianismo numa época de debates muito intensos, de tal forma que eles pudessem ter um arcabouço de conhecimentos, uma boa retórica, e pudessem analisar os argumentos contrários, apresentar as falácias das outras posições, e assim fundamentar, né, o que eles estavam dizendo enquanto cristãos. Eu acho muito curioso, porque isso aqui começava lá com um jovem, né? Então ele era exposto a todo momento a diversas disciplinas, e uma boa parte delas era fundamentada na filosofia, né? E por último, né, para a gente aí, para mim, estudar filosofia é também, ao mesmo tempo, estudar a história do cristianismo. Porque quando você olha para a história do cristianismo, você vê diversos debates filosóficos e diversos personagens. Eu separei alguns personagens de períodos específicos que trouxeram contribuições específicas e são mais famosos. Eu poderia aqui, puxa, eu tenho uma lista de filósofos cristãos desde do início do cristianismo até os nossos dias. Cara, é imenso, assim, são várias páginas, assim, é impressionante. Mas alguns personagens interessantes, por exemplo, Justino Marte, que é a primeira imagenzinha que nós temos aqui. Então, Justino Marte, né, basicamente constituiu aí todo o seu trabalho a partir de uma perspectiva filosófica e debateu com filosofias que tentavam propor ideias erradas do cristianismo. Agostinho de Hipona, que normalmente quando se fala em filosofia é o primeiro camarada a ser citado aí, né? Então, toda a estrutura do nosso pensamento enquanto pecado original é construído dentro do pensamento agostiniano, e ele faz isso dentro de um debate puramente filosófico, né? Curiosamente, o debate aqui sobre o pecado original, ele tem sua característica teológica, mas o fundamento é completamente filosófico, trabalhando sobre a natureza humana num nível muito profundo, tanto que ele faz você vê dentro de alguns textos de Agostinho, ele assume algumas posições platônicas, enquanto contrapartida ele faz até piadas, né? Tem uma piada que ele faz com Agostinho, tem umas ironias. Ele faz uma piada com Platão, tem uma teoria platônica que chama metempsicose. A, a metempsicose seria a ideia de rememorização. Sabe aquela ideia de que Platão diz que acessa o mundo das ideias lembrando dela? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Como é que você acessa o mundo das ideias? Né? Como é que acessa o mundo das essências das coisas? Eu lembro. Né? E ele copia isso aí lá de Pitágoras. Né? A, Agostinho tem uma ironia sobre isso, né? Diz que isso aí for verdade, né? A gente tem um problema aí, né? Então ele faz uma ironia, uma piada ali com Platão sobre isso, né? Você tem aí Tomás de Aquino, o grande nome da teologia e da filosofia, não só católica, mas cristã, né? Todo o escolasticismo protestante, por exemplo, tem muita coisa de Tomás de Aquino aí. Alguns tentam até dizer, eu acho, apesar de eu achar que é um pouco errado, que é quase um tomismo protestante, né?
João Calvino, apesar de ser aí, na verdade nem não era um teólogo de formação, né? Mas o João Calvino ele traz algumas perspectivas sobre filosofia interessantíssimas e uma das mais interessantes que tanto Doiver quanto Plantinga, que são dois filósofos mais contemporâneos aí, vão trabalhar, é o conceito de que existe na alma humana, e Calvino pega isso da própria Bíblia, né? Na alma humana um impulso natural por buscar Deus. Né? Existe esse impulso natural. É uma coisa tácita, né? E é uma contribuição absurda. Ele tem outras contribuições importantíssimas para o pensamento filosófico cristão, né? Tanto que muitos cristãos muitos filósofos cristãos, eles vêm de uma tradição mais calvinista, né? Descartes, apesar de todos os problemas aí, Descartes é um cristão fervoroso, né? Ele faz alguns malabarismos na sua filosofia para determinar que Deus é o fundamento de todo o conhecimento. O Armand Doiver, que constrói toda uma filosofia, um filósofo contemporâneo, com perspectiva cristã, todinho. A Edith Stein, por exemplo, é uma das maiores fenomenólogas, né? É uma das maiores estudantes de fenomenologia de todos os tempos, e ela, sim, cristã, ela é uma santa até no catolicismo, né? Eu sempre esqueço qual, eu trabalho tanto com a Edith Stein enquanto filósofa, eu sempre esqueço, mas ela é uma santa católica. Então, não, são alguns nomes famosos, né? Mas a gente poderia dizer que quando você estuda toda a história do cristianismo, você vê os debates teológicos ao longo da história, a gente vai perceber que permeando os debates teológicos, fundamentando os debates teológicos, estão todos elementos filosóficos muito profundos. Então, uma vez que eu estudo a filosofia, eu consigo perceber esses elementos filosóficos dentro da própria história do cristianismo, né? Pensando que uma vez que eu debato coisas profundas, eu estou entrando em causa, em essência das coisas, o debate ele é filosófico. E aí eu tenho uma contribuição cristã, por um lado, e por outro lado, eu tenho um conhecimento que vai me agregar a estudar a própria história do cristianismo, ou até a própria Bíblia, por uma perspectiva mais profunda, fazendo questionamentos mais profundos. Costumo dizer que o grande problema de muitas igrejas é achar que não se devem fazer perguntas, né? E eu sempre digo que é pelo contrário. Crentes que fazem muitas perguntas têm arcabouços e fundamentos muito mais amplos e conseguem dar boas respostas quando alguém contradiz a fé cristã, né? Então, alguns elementos, eu vou encerrar a apresentação aqui e vou me antecipar, indicando algumas obras para quem quer estudar filosofia, e aí eu encerro aqui, um segundinho, a menos que alguém queira falar alguma, acho que abriu o áudio aí, não abriu? Não. Só 4 obras que eu quero mostrar para vocês aqui, separei aqui, em livros mesmo, para vocês, quem quer estudar. Então, eu acho que uma perspectiva aqui, a minha perspectiva, então eu vou começar por ela, ok? Eu sou um doiverdiano corrompido, mas sou um doiverdiano. Eu tenho 3 livros que eu acho interessantes para quem quer estudar filosofia, e eu vou indicar os 3 para vocês, tá bom? O primeiro eu acho interessante é esse aqui, ó, chama Raízes da Cultura Ocidental. Interessantíssimo esse livro, vai ter elementos filosóficos, sociológicos, vai dar muitos fundamentos para pensar cristianismo dentro da sociedade em geral. Esse outro livrinho aqui, que é No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que é uma introdução ao pensamento do Doiver, ele tenta fundamentar todo o pensamento dele numa perspectiva cristã. E esse aqui chama Contornos da Filosofia Cristã, que é de um autor chamado Carlsbeck, que a gente não tem nem foto dele na internet, mas que é a melhor introdução ao pensamento doiverdiano que existe. Do meu lado aqui de pensamento, são 3, acho que são importantíssimos. Um outro livro que eu quero indicar para vocês, Crença Cristã Avalizada, do Alvin Plantinga, é o maior filósofo cristão vivo hoje, e na minha opinião, apesar de eu vir de uma tradição mais continental da filosofia, é um dos caras que me fez estudar filosofia analítica mais profundamente. E numa perspectiva pentecostal, ou mais pentecostal, a gente tem um livro do J.K. Smith chamado Pensando em Línguas, que é esse aqui, ó. Ele vai tentar trazer fundamentos filosóficos dentro de uma perspectiva cristã pentecostal, para dizer que eu não trouxe só, muitas vezes, perspectivas mais reformadas, né? Dentro de uma perspectiva pentecostal. Em todos eles, eu tenho as minhas posições favoráveis e minhas posições contrárias, né? Então não quer dizer que eu fecho o olho para todos eles. Eu tenho problemas inclusive até com Doiver, eu tenho alguns problemas. Mas acho que são excelentes livros para se pensar filosofia a partir de uma perspectiva cristã e que vão aprofundar tudo que eu falei aqui. Eles vão trabalhar de uma forma muito mais profunda, mesmo porque aqui eu não vou ter tanto tempo, nem dá, né, para a gente tentar aprofundar isso aí, leva muitos cursos aí. Mas, de forma passant, espero ter respondido, pelo menos de primeiro momento, a pergunta: por que cristãos devem estudar filosofia? E eu encerro por aqui a apresentação. Agora eu entrego na mão de vocês. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Parabéns aí pela apresentação.
Pelo menos eu aprendi bastante aqui.